Agora é o seguinte, o Ministério Público Federal emitiu um ofício sobre o caso da baleia atropelada por um barco em Arraial do Cabo. Eu já vou chamar o Radar Calisto, porque foi o destaque dele, e ele tem essas informações sobre esse ofício que foi enviado. O que diz esse ofício, Radar Calisto? Vamos atualizar para que a gente possa entender o que é que está acontecendo depois desse fato que aconteceu aí na região. Bom dia, Radar. Oi, Ana, bom dia para você também. Excelente quarta-feira a todos os amigos aqui no Balanço Geral. Pois é, uma cena que repercutiu bastante na mídia nacional, né, que é essa baleia da espécie jubarte sendo atropelada por uma embarcação no município de Arraial do Cabo durante o final de semana. Por conta, né, dessa repercussão e até mesmo por conta desse caso que foi registrado por outros turistas, outros visitantes que estavam ali no momento dessa situação, as autoridades ambientais começaram a se mobilizar acerca de todo esse episódio. O ICMBio, através também a prefeitura, através da Funtec, que é a Fundação do Meio Ambiente, de imediato começaram então a movimentar ali todos os procedimentos administrativos em relação a toda essa situação que envolve esse cetáceo. Diante disso, Ana Paula, o MPF, o Ministério Público Federal, começou então a investigar esse atropelamento, né? E deseja que os envolvidos sejam responsabilizados. Nesse caso, o MPF solicitou uma cópia integral sobre todos os procedimentos administrativos que foram adotados diante desse caso. Sobre a ação do MPF, né, em cima de toda essa situação, ninguém melhor do que o próprio procurador para falar para a gente sobre toda essa situação que envolve esse episódio no município de Arraial do Cabo. Portanto, neste momento, eu convido aqui ao Balanço Geral o procurador do Ministério Público Federal, doutor Leandro Mitidier, que vai explicar melhor para a gente sobre esse ofício que foi emitido aí acerca dessa situação. Doutor, bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Explica para a gente o porquê que o MPF entrou nessa situação e quais as medidas o órgão está solicitando para os órgãos municipais. Para o Ministério Público Federal, esse ocorrido é só mais um dos acontecimentos que mostram um verdadeiro caos na exploração turística da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Para vocês terem uma ideia, nós já temos uma audiência pública convocada pela Justiça para 14 de agosto, para 19 de agosto às 14 horas, para tratar justamente da nossa proposta, a proposta do Ministério Público Federal, de um turismo de base comunitária com recadastramento geral, né? Ações que foram motivadas depois da concessão de licenças para os políticos do município, e o MPF vem cobrando que esse turismo seja realizado de forma mais razoável, mais sustentável, somente pelos pescadores artesanais ali, tradicionais da área, e numa quantidade que torne possível o controle. O que a gente vê ali, esse não é um fato isolado, infelizmente, né? Nós todo ano temos denúncias dessa importunação em relação a baleias, né? Então isso mostra que a gente precisa, de uma vez por todas, e agora nós acreditamos virar numa decisão da Justiça, né, uma ordenação geral daquele turismo. Especificamente sobre esse caso da baleia, o que o MPF solicitou aos órgãos? Nós queremos a cópia do procedimento de autuação daquela embarcação. Acreditamos que houve, né, alguma ação de fiscalização, então nós queremos saber se houve autuação e aí cópia do procedimento, né? Agora, os órgãos lá, o ICMBio, o Funtec, se manifestaram. E qual foi a posição dele em relação a essa ação do MPF? Ainda não. O ofício foi expedido ontem, há um prazo de resposta, né? Agora, acreditamos que, inclusive, tem que ficar claro também quais são as regras para esse tipo de turismo quando há, né, nesse período já notório, né, a aproximação desses mamíferos ali na costa. Então, a gente precisa também deixar bem claro quais são as regras para o turismo nessa época do ano. Nessa época também é sempre bom destacar, até mesmo nessa entrevista, que os órgãos lá realizam uma operação, inclusive com o apoio da Polícia Federal, o ICMBio, né? Justamente uma operação no intuito de educar, conscientizar a população em relação a isso. Não seria suficiente esse tipo de operação que acontece, que inclusive teve a primeira etapa no mês passado e vai ser desencadeada a segunda etapa neste mês, ou precisa-se de mais complementos nessas operações? Olha, se nós
chegarmos lá agora na unidade de conservação, nós vamos ver que parece tudo menos uma unidade de conservação reserva extrativista, né? Criada para essa atividade tradicional. O que você vai ver lá são embarcações gigantescas, né? Uma quantidade absurda de embarcações atracadas na Marina dos Pescadores, que é da gestão da FIPAC, né? Do município de Arraial do Cabo. E o ICMBio, ele vinha sempre de forma heróica, até depois de um período de muita desmantelamento, né, atuando nessa fiscalização. Recentemente, nós conseguimos no ICMBio de Brasília que fossem revistas essas concessões de novas licenças para pessoas sem o perfil de pescadores tradicionais. O ICMBio de Brasília, ao contrário da decisão do ICMBio aqui de Arraial, acabou acatando a recomendação do Ministério Público Federal. Então, só que essa questão agora está em discussão na Justiça. Nós acreditamos que há uma atividade muito importante realizada pelo ICMBio, mas para nós enfrentarmos a questão estrutural, nós precisaríamos desse recadastramento para ter uma quantidade mais razoável de embarcações fazendo turismo, que aí o trabalho do ICMBio vai se tornar mais eficiente e possível de ser realizado. Esse ofício tem um prazo para que os órgãos respondam, inclusive a Prefeitura também foi informada. Qual seria a posição da Prefeitura em relação a esse ofício? Um prazo de 10 dias a partir do recebimento. A Prefeitura tem se manifestado? Não, aí ainda expedimos o ofício ontem, estamos esperando as respostas. Procurador, agora acerca de toda essa situação que envolve os cetáceos, os animais, né? A gente sabe muito bem que esse período do ano é um período em que baleias migram, né? E também os pinguins, como a gente tem repercutido, inclusive aqui no Balanço Geral. Essas ações que acontecem, né, em prol do meio ambiente, em prol desses animais. A gente queria entender um pouco melhor, mais a fundo, a atuação do MPF, junto até mesmo com esses órgãos ambientais da região, em relação a esse período, né, que é considerado um período muito aguardado, principalmente pelos visitantes. Nós já temos uma atuação não só ali na Unidade de Conservação Federal, mas na costa aqui como um todo em relação a esses animais, né? Nós temos procedimentos apurando inclusive o serviço de resgate dos animais, né? Que é fruto de um TAC realizado pelo MPF com a Petrobras, né? E nós, inclusive, monitoramos, né, por meio das entidades especializadas, né, a quantidade de animais, né, que, por exemplo, durante uma época apareciam mortas nas nossas areias, né, baleias, né? Então isso, cada mamífero que aparece morto na praia, isso faz parte de um controle maior, né? Inclusive porque estudávamos, inclusive, se tinha alguma relação com a exploração aqui da nossa costa, da bacia de Campos como um todo, né? Enfim, isso tudo é muito caro ao MPF, né? E eu até acrescentaria que não se trata só do acompanhamento em relação às baleias, mas também de outros animais, né? Nós agora estamos na época do aparecimento de pinguins, né? Como todos nós sabemos, né? Mas também outro dia tivemos o aparecimento de uma jaguatirica muito machucada porque caiu numa armadilha, né? E foi resgatada aqui, ficou em Araruama uma época. Então enfim, todo esse monitoramento constante aí que a gente acompanha a atuação dos órgãos e entidades. O ofício foi emitido, tem um prazo de 10 dias então para os órgãos responderem. A pergunta é, caso essa resposta dos detalhes que vocês estão solicitando não estejam ali de acordo com os parâmetros ou até mesmo venha a contradizer o que de fato foi alegado, como a autuação da embarcação e procedimentos que devem ser adotados, qual vai ser a ação, a atitude do MPF em relação a esse retorno, caso não seja ali favorável às normas ambientais? Nós vamos, obviamente, respeitar o devido processo legal. Temos que ouvir exatamente também todos os envolvidos, ver o que aconteceu, né? E aí, realmente, se as normas que são já bem conhecidas lá por todos, né? De afastamento, você não pode perseguir nem se aproximar. Você tem que se afastar quando tiver um avistamento desse tipo, né? Se essas normas forem desobedecidas, nós precisamos ter uma atuação do ICMBio para coibir,
porque a gente vê até na internet que alguns anúncios de passeios para justamente anunciando uma suposta aproximação desses mamíferos, quando a regra é justamente o contrário, você manter uma distância. Então nós vamos apurar nesse caso, mas eu insisto que não se trata só de uma questão pontual. Nós temos esse caso que tem que ter a devida resposta, mas também a atuação estrutural do turismo como um todo ali na Resex. Cobrar também do município mais fiscalização acerca disso. Sem dúvida nenhuma, da FIPAC, né? Nós precisamos entender aquela quantidade de embarcações, quem fiscaliza, né? O ICMBio informou que é a FIPAC, quem fiscaliza aquela quantidade de embarcações, inclusive chegando novas, né? Atracadas ali na marina, quando na verdade você tinha que ter um controle ali do número de embarcações ali dentro de uma unidade de conservação federal. É um episódio que inclusive pode desencadear outros casos parecidos, caso não seja tomada uma ação urgente em relação a essa fiscalização? Já desencadeou, né? Nós temos uma ação, já foram várias medidas, foram recomendações, ofícios, temos ações penais contra as embarcações realizando turismo clandestino, né? Então, são várias medidas, mas eu acredito que agora nós desembocamos num momento importante em uma dessas ações, que é a audiência pública, que vai ser realizada agora 19 de agosto. Eu acho que ali nós temos finalmente um momento de debate, de discussão, instrução daquele procedimento para uma decisão, né, que nós acreditamos que vai ser favorável ao recadastramento de todos os pescadores ali naquela área. Onde vai ser essa audiência e o horário? Vai ser na Marina dos Pescadores, 19 de agosto, às 14 horas. Né? A proposta do Ministério Público é um turismo de base comunitária, razoável e sustentável ali, em que realmente o verdadeiro pescador tenha direito e nós tiremos as grandes agências ou grandes empresas ali que não poderiam estar explorando uma unidade de conservação federal. A MPF vai continuar em cima? Com certeza. Obrigado, doutor, pela participação aqui mais uma vez no Balanço Geral, pelos esclarecimentos. E é isso, Ana Paula, a gente segue com você aí no estúdio, é claro, né, sempre passando informações pertinentes acerca do ambiente, né, da nossa região, meio ambiente aqui da nossa região, um caso que repercutiu bastante na internet, o caso que mostra aí, né, um pouco da negligência em cima de uma embarcação, infelizmente aconteceu, e como já tínhamos noticiado, né, as autoridades ambientais do município, o ICMBio, e também a Funtec, que é a Fundação Meio Ambiente lá do município de Arraial do Cabo, se manifestaram, né? Disseram que a embarcação foi autuada e que as medidas cabíveis iriam ser adotadas acerca de toda essa situação. O MPF, então, lança esse ofício, notifica esses órgãos para saber se de fato tudo isso aconteceu e principalmente quer detalhes desses procedimentos que foram adotados para ver se realmente tudo foi feito como esses órgãos, essas autoridades ambientais relataram para a gente, inclusive da imprensa, no início dessa semana. A gente acompanha, então, né, esse desdobramento dessa situação aí que envolve a MPF, ou seja, a União, município, através da Funtec e também do ICMBio, e a gente, é claro, vai ficar ligado nessa audiência que vai acontecer aí, conforme o procurador colocou aqui para a gente, que é justamente para discutir essa questão de fiscalização e regras e normas nas embarcações ali e também na reserva extrativista do município de Arraial do Cabo. Ana Paula.